Enquanto as crianças saem, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura mais uma vez do versículo 9 até o versículo 13. Nós estamos numa série de exposições com base na oração do Senhor, oração dominical. E esse é o terceiro sermão dessa série. Nós o introduzimos no primeiro sermão, falando sobre como não devemos orar. Depois nós aprendemos sobre a paternidade de Deus na semana passada. E discernimos biblicamente que o ambiente da oração é o ambiente da filiação. Nós fomos tornados filhos em Cristo Jesus e por essa razão podemos adentrar na presença do Deus Pai e fazer isso com ousadia e intrepidez, chamando-o de Abba, reconhecendo que Ele é o Pai nosso. Hoje eu quero meditar com você na primeira petição. São 6, eu queria começar hoje com a primeira delas, mas eu queria ler o texto por inteiro. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Coloque seu coração diante do Senhor e peça a Ele que por sua graça lhe dê entendimento e iluminação do Espírito para que juntos possamos discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade e nos submetemos a ela por fé e pedimos em nome de Jesus que as nossas vontades sejam subjugadas à Tua vontade. Que o Senhor faça prosperar o Teu propósito no nosso coração. Oramos em nome de Jesus por iluminação do alto, o mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados. Nós oramos para que este mesmo Espírito traga luz na nossa mente, fogo ao nosso coração, para não apenas compreendermos intelectualmente, mas que essa palavra seja introduzida na nossa vida, de modo a nos transformar, ó Deus, e levar-nos a um estilo de vida que glorifique o Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, ensine-nos, ó Deus, e instrua-nos em toda a verdade que procede da Tua palavra. É a nossa oração, em um nome e para a glória do Cordeiro Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, essa oração tem sido um dos símbolos de fé da igreja, pelo menos nos últimos 2 anos. Talvez juntamente com o credo, que é obviamente um documento pós-apostólico, da sucessão apostólica, daquele momento da igreja primitiva, essa oração faz parte daquele conjunto de doutrinas que modela em algum nível a nossa crença quanto a quem é o Senhor e como nós devemos nos relacionar com Ele. Falei aqui no introdutório dos 2 sermões anteriores que esta é aquela porção textual que une diferentes crenças. Não importando se você é católico, protestante, espírita, ou mesmo se você não abraça nenhum tipo de religião formatada, você em algum momento certamente já ouviu ou já proferiu estas palavras que nós acabamos de ler. Então, é uma oração que está nesse senso comum, nesse conhecimento comum, e nós sabemos muita coisa sobre ela. Mas eu tenho por certo também que aquilo que se torna tão popular, às vezes se torna também muito superficial. E apesar da popularidade destas palavras, me parece que nós não temos tanta noção das implicações, das implicitudes por trás de cada uma dessas petições. E o nosso objetivo, então, nessa série, é, pela graça de Deus, ter os nossos olhos descortinados para que, se recitando, reproduzindo, declamando, confessando esta oração, que nós possamos fazer isso com melhor consciência para a glória de Deus Pai. Eu queria fazer 4 adendos antes da gente entrar propriamente no texto.
primeiro deles é que o exercício da oração, segundo a Bíblia, é parte fundamental do currículo de discipulado de Jesus. Significa dizer que Jesus pressupõe que aqueles que andam após Ele nesta jornada de discipulado devam se exercitar na prática da oração. Isso é presumido no texto da oração como um todo. Falei isso, Jesus não diz assim, olha, se vocês forem orar, como que facultando a oração como algo possível ou não, viável ou não, praticável ou não. Jesus parte do pressuposto de que discípulos oram. Fazia parte desta ementa curricular da caminhada de um discípulo à praxis da oração. Até porque o discipulado tem a ver com imitação. E se nós estamos em discipulado com Jesus, se Ele é o nosso supremo mestre, e se nós desejamos ser aqueles que andam após os seus passos e são modelados pela sua vida, nós precisamos entender que Jesus, sobretudo, não foi um teórico da oração. Jesus não teologizou sobre a oração, Jesus orou. E, meu irmão, é muito mais fácil falar sobre oração, discursar sobre oração, pregar sobre oração, orar sobre oração, do que verdadeiramente se exercitar no secreto com o Senhor e ter uma vida de piedade e de oração. Então, é importante que você entenda isso. O exercício da oração é parte fundante do currículo de discipulado de Jesus. Jesus presume, Jesus pressupõe e Jesus espera que os seus discípulos orem. Se você é discípulo de Jesus, está sendo presumido sobre você que você será alguém que, assim como seu mestre, terá uma vida de exercício de oração. O segundo adendo é que a verdadeira oração decorre do coração que recebeu o espírito de adoção. Você percebe que Jesus introduz o assunto, antes de oferecer qualquer uma das petições, ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês devem adentrar no ambiente familiar, dizendo, Pai Nosso. Entenda que a oração, segundo Jesus, ela decorre de um ambiente filiativo, em que o orante não é apenas servo, não é apenas súdito, mas o orante é filho. Ele se coloca diante do seu pai, por meio do seu irmão mais velho, Cristo Jesus, e ele pode derramar a sua alma e o seu coração diante dele, sem muitos proformes, sem muitos protocolos. Ele o faz sabendo que ele é filho e que aquele a quem ele ora é o seu pai. A oração não é apenas parte desta ementa curricular do discipulado de Jesus. A oração é o privilégio dos filhos de Deus. Se o Senhor, meu irmão, pela graça, lhe outorgou o Espírito Santo, que clama no seu coração, Abba, e que testifica no seu espírito que você é filho de Deus, sinta-se privilegiado por isso, porque por essa graça recebida, você e eu temos livre acesso à presença de Deus, e podemos livremente abrir a nossa boca e chamá-lo de Pai. Isso não era algo comum na religião judaica. Os judeus, obviamente, munidos de toda a reverência que nos é própria, não ousariam chamar Deus de Pai. Na verdade, alguns deles se escandalizaram quando Jesus atribuiu esta relação filiativa com o Deus Pai. Ele está dizendo assim, não apenas eu, o Senhor, Deus, mas vocês, filhos por adoção. Vocês também podem chamar este mesmo Deus de Pai. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai do unigênito Filho, mas em Cristo também, Ele é Pai de todo aquele que vem a Ele por meio da fé. João capítulo 1 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho, então a oração é um privilégio, meu irmão, para você. O terceiro adendo, a terceira consideração que eu queria fazer aqui, é que a nossa filiação espiritual, por um lado, nos permite comunhão e intimidade, porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Por outro lado, nós precisamos tomar cuidado, para que isso não seja um tipo de armadilha para a banalização e a irreverência, porque aquele que é o nosso Pai, também é o Senhor soberano, que está nos céus. De modo que nós não estamos autorizados a adentrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos tratá-lo de qualquer forma.
apesar dele ser o nosso bondoso, amável e afável Pai, aquele que nos atrai à sua comunhão, aquele que nos chama à sua intimidade, Ele é o Pai que está nos céus. Ele é o Deus exaltado, sobranceiro. Ele é o Deus que é soberano. Ele está nas alturas, ainda que esteja pelo Espírito no nosso coração. Isso nos conclama a um espírito de reverência, temor e tremor, porque Deus não é o nosso igual. E quando nós estamos orando, nós precisamos lembrar diante de quem nós estamos. Ele é o Deus que está nos céus. Ele está no trono. Ele é exaltado e aclamado por miríades angelicais. Não nos atrevamos a chegar diante dele sem recordarmos que aquele lugar, aquela ambiência é terra santa. Você deve lembrar que quando Moisés teve aquela experiência diante da sarça que ardia e não se consumia, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Portanto, em nome da filiação, em nome da adoção, não se atreva a cair na armadilha da banalização. Deus não é como nós. Deus não é o nosso amigo, no sentido do nosso parceiro, como minha mãe dizia. Minha mãe costumava dizer assim: não me trate como a sua parceira. E apesar dela ser minha mãe, e eu ter todo o nível de intimidade com ela, ela continuava sendo a minha mãe. O nosso Deus, ainda que nos abra concessão livre como filhos à sua presença, Ele continua sendo Deus que está nos céus, digno de temor e de nossa reverência. A quarta e última consideração que eu queria fazer é que a oração cristã não deve ser primeiramente motivada pelas necessidades do orante, daquele que ora, mas pela profunda contemplação e interesse nas demandas daquele a quem oramos. Em miúdos, eu não devo partir na oração de mim mesmo para Deus, mas de Deus para mim mesmo. Isso parece ficar óbvio quando a gente lê a estrutura da oração do Pai Nosso. As 3 primeiras petições não dizem respeito àquele que ora. Veja, ele diz assim: quando vocês forem orar, comecem dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Isso diz respeito a Deus, como nós veremos hoje, a sua glória, a sua fama, ao reconhecimento do seu nome em toda a terra. Depois ele diz assim: venha a nós o teu reino. E a terceira petição: seja feita a tua vontade. Você percebe que as 3 primeiras petições não dizem respeito a você, nem a mim, nem àquele que ora primeiramente, mas a Deus, aquele a quem oramos. Isso é um princípio, meus irmãos. Deus e os seus interesses devem ser o ponto de partida das nossas orações. E em toda a Escritura a gente aprende isso. Primeiro Deus, depois o homem. Primeiro o reino de Deus, depois os impérios humanos. Primeiro os interesses do Senhor, o Altíssimo, depois as nossas necessidades e demandas. É assim em toda a Escritura. E esta oração está posta ali exatamente para modelar aquilo que reaparece em toda a Bíblia. Que Deus vem antes de nós e que os seus interesses devem preceder aos nossos. Tendo dito isto, e eu acho que esse quarto considerando, ele linka-se diretamente com o sermão desta manhã. Eu quero começar falando do lugar desta oração. Por que que esta petição é a primeira e não a segunda, e não a terceira? Às vezes a gente acha que as coisas na Bíblia acontecem no nível de aleatoriedade, como se o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo, ali discussando e falando, não quisesse instruir, modelar e formatar para nós padrões. Mas na verdade, esta oração, esta petição em específico, ela não foi posta como a primeira das 6, sem propósito. Esta petição vem antes de todas as outras. Do mesmo jeito que os 4 primeiros mandamentos lá do Decálogo vêm antes dos outros 6. Pensa comigo na ordem dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros deles dizem respeito a quem? A Deus. E a nossa relação verticalizada, a relação do homem com o seu Criador. Depois, em decorrência disto, nós temos 6 outros mandamentos, obviamente que dependem daqueles 4 anteriores,
mas que tem a ver com a relação do homem com o seu semelhante. Nos ensinando que, da mesma maneira como Deus estabelece essa ordem nos mandamentos, na sua lei moral, estabelecida resumidamente nos 10 mandamentos, assim Ele o faz na oração. E qual é então a grande lição por trás de tudo isso? É aquela que nós presbiterianos aprendemos desde a mais tenra idade, que o fim supremo e principal de todas as coisas é a glória de Deus e o nosso deleite nele para todo o sempre. Do mesmo jeito que nos 10 mandamentos, o primeiro deles é a âncora para todos os 9. Na oração do Senhor, a primeira petição é a condição para as demais petições. Qual é o primeiro mandamento dos 10? Lembre aí para mim. O primeiro, não é o resumo, veja, Jesus resumiu em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, mente, coração, com a alma, e o teu próximo a ti mesmo. Mas estou falando lá de Êxodo 20. Qual é o primeiro mandamento? Primeiro. Não. Como é? Não terás outros deuses diante de ti, é isso? É isso mesmo? O que é que vem um pouquinho antes? Diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, que os tirei da casa da servidão, os tirei do Egito, com mão poderosa. Eu sou Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Por essa razão, não terás outros deuses diante de mim. Percebe que não é diante de ti, é diante de mim? Esse é o primeiro mandamento. Se você quebra este mandamento, como mandamento âncora, todos os outros não fazem mais sentido. Porque aí eu vou me prostrar diante de fábulas, de contos, de imaginações vãs e vou adorá-las. O lembrar-se do nome do Senhor, como nós veremos, também não fará tanto sentido assim. A guarda do Shabat, do dia do Senhor, do dia santo, perderá todo o seu sentido. E os mandamentos morais e relacionais também perderão o sentido. Porque se eu não entendo que toda a minha devoção, toda a minha adoração, toda a paixão mais pura do meu coração, precisam estar endereçadas a Deus e a Ele somente, que Ele é digno do meu culto supremo, que o Senhor e somente o Senhor, e não os homens, não os ídolos, é digno da nossa adoração, todo o restante vai por água abaixo. Se isso é verdade em relação aos 10 mandamentos, eu quero que você entenda também que isso é verdade em relação às 6 petições presentes nessa oração. Se você desloca essa petição do seu lugar, tira ela de primeiro e coloca em segundo, terceiro, você desarticula toda a estrutura por trás da motivação da oração. Não sei se você recorda, mas eu expus aqui João 17 em algumas semanas. E eu falei que as orações dizem muito acerca do nosso coração, certo? Nós externalizamos por meio das orações muito daquilo que nós ambicionamos e aspiramos, que fica lá no canto profundo da nossa alma, e a gente nem sempre sabe como externalizar isso, mas as orações dizem muito acerca das nossas ambições. Em João 17, quando Jesus vai fazer aquela oração chamada de oração sacerdotal, ele começa orando e por várias vezes o tema central da oração de Jesus é a glória de Deus. Como o Filho te glorificou, glorifica agora o teu Filho. Pai, eu consumei a tua obra, glorificando o teu nome. E o ensino sobre a glória de Deus está presente logo no início da oração de Jesus, mostrando que Jesus tinha uma preocupação premente acerca deste tema. Que o Pai seja glorificado e que o ato da sua obra glorifique o Pai, que Ele seja glorificado no Pai, e assim toda a sua vida e todo o seu ministério redunda em louvor para a glória de Deus. Se as orações revelam muito acerca das nossas ambições, isso mostra que a ambição suprema por trás da oração de Jesus era a glória de Deus. Meu irmão, esta oração, esta petição, ela precisa ser a primeira para ordenar as nossas motivações. Porque senão,
a oração vai ser para nós moeda de troca. E a gente vai orar, e vai orar mal, para esbanjar os nossos próprios prazeres, desejos frívolos. Se a motivação suprema da oração não for a glória do nome de Deus e a fama do seu nome, todas as nossas orações terão sido prejudicadas no seu nascedouro. Por isso que esta oração, ela vem antes de todas, essa petição vem antes de todas as demais, para alinhar o que vem depois. É Jesus dizendo assim: você precisa amar a minha glória, você precisa amar a glória de Deus acima de todas as coisas, e isto vai lhe ensinar a orar melhor. Você vai orar pelo seu trabalho, você vai dizer assim: Senhor, glorifica o teu nome, me fazendo o melhor servo no meu trabalho, me fazendo frutificar para a glória do teu nome. Senhor, abre as portas para que eu possa investir mais no teu reino, promulgar melhor a tua causa. Senhor, abençoa a minha família. Mas veja, não são desejos ensimesmados e egoístas, onde eu estou pedindo apenas para esbanjar os meus prazeres. Eu estou pedindo, e eu tenho como uma motivação suprema, um motivo maior: a glória do nome de Deus. A pergunta que a gente precisa responder nessa manhã é: por que nós pedimos o que pedimos? O que é que está por trás, impulsionando as nossas orações? Se não for o desejo por trás desta primeira petição, pode ter certeza que o seu coração enganoso e o meu coração enganoso haverá de nos embebedar em orações individualistas, egoístas, mercantilistas, que negociam com Deus, que querem barganhar com Deus. Mas se a gente começar a oração, partindo desta motivação sagrada, de que o nome dEle, a honra dEle, seja espalhada, reverberada e ecoada a partir de tudo aquilo que somos e fazemos, as nossas orações terão começado muito bem. Segundo, quem é o Deus a quem oramos? A primeira petição nos fala sobre Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quem é o Deus a quem oramos? Ele é o Deus Santo. Já falei e repito. Na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, onde aparece a palavra Kadosh, inclusive, esse é o termo, a atribuição do caráter de Deus que mais aparece em todo o Testamento, Antigo Testamento. Você vai ver muito mais Deus se revelando como Kadosh, como santo, do que como Deus todo-poderoso, bondoso, benigno, justo, misericordioso e qualquer outro atributo do seu ser. Alguém já disse que a santidade de Deus era como se fosse um cinturão que amarrava todos os demais atributos, de sorte que tudo que Deus é e tudo que Deus faz é permeado por esta característica do seu ser, que o salmista vai dizer que é bela. Ele fala de uma adoração na beleza da santidade de Deus. A W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, ele vai dizer que Deus é santo em tudo que é, de modo que Ele, na sua bondade, é uma bondade santa, o seu amor é um amor santo, sua justiça é uma justiça santa, sua benignidade é uma benignidade santa, sua ira é uma ira santa, e tudo que Ele faz, as suas obras, são marcadas por santidade, porque santidade é este cinturão que distingue Deus de todas as coisas, e que amarra e que sustenta todos os seus atributos. Biblicamente, somente Deus é independente, infinita e imutavelmente santo. Muitas vezes a Bíblia o chama no artigo definido de o santo. Não é um santo, não é qualquer santo, é o santo. O Deus que não pode ser comparado, igualado, com nada criado, com nada existente. Ele fez todas as coisas, mas Ele não é nada daquilo que Ele fez. Veja, diferente das religiões orientais, muito mais puxando ali para o animismo, panteísmo e coisa dessa natureza, as divindades se misturam com a criação. Então você percebe a divindade no pedaço de madeira, no animal, e ela é parte da criação, e a criação é parte divinizada, deificada. No caso do nosso Deus, o atributo de santidade torna Deus outro. Você tem tudo de um lado e Deus outro.
ele não é nada comparado a nada. Ele não pode ser colocado, nivelado com ninguém, com nenhuma das suas obras. A maior delas em nada se compara e se equivale a este Deus. Ao mesmo tempo que a santidade tem a ver com a soma total de todas as excelências morais do seu ser. Por santidade, entenda-se também pureza. O Deus puro, o Deus consagrado em si mesmo. O Deus que não tem mancha, o Deus que não tem pecado, o Deus que não tem sombra de variação, aquele que é pureza absoluta, que nenhuma sombra de pecado há nele. Ele é o Deus que em si é a antítese de toda a corrupção, de toda a mancha que existe nesse mundo. Há um escritor puritano que disse em certa ocasião algo muito interessante. Ele falou, quando a gente olha para o ser de Deus e para os seus atributos, a gente poderia dizer assim, o seguinte: o poder de Deus é a mão ou o seu braço. Vamos tentar pensar no ser de Deus de forma corpórea, ainda que ele não seja. Ele é Deus infinito, invisível, incorpóreo, mas ele faz isso de forma metafórica. Imagine-se então diante de Deus. Ele diz, o poder é a mão ou os braços de Deus. A sua onisciência são os seus olhos. As misericórdias, as suas entranhas. A eternidade, a sua duração. Mas a santidade é toda sua beleza. O Deus a quem oramos é o Deus Santo. E Jesus desejava que isso ficasse implícito diante dos olhos e do coração daqueles que se propunham a orar. O Deus a quem oramos é o Deus Santo. Por não haver superlativos na língua hebraica, via em regra você vai encontrar o adjetivo da santidade repetido, geralmente triplicemente, né? Santo, 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 santo. E em vários textos isso aparece. A ideia era para dizer que ele é santo elevado à milésima potência. Ele é santíssimo. Ele é o santo. Ele é superlativo em santidade. Essa é a ideia. E diante desta verdade, como é que fica aquele que ora? Meu irmão, se eu estou falando de um Deus que é o outro, não no sentido de que existam outros, mas distinto, único, inigualável. Se esse Deus está revestido de santidade como beleza sua, se a santidade foi causa de grande encanto e maravilhamento para os salmistas, para os profetas, como devem permanecer, adentrar no lugar da oração os filhos de Deus, sabendo que Ele é santo? A única resposta para essa pergunta é com espanto. Diante da presença deste Deus, que não é como eu sou, é outro, maior do que os astros, maior do que todo o universo, distinto de todas as obras criadas, como é que eu devo me portar? Eu estou diante dele e eu vim à sua presença para orar. Eu devo ter no meu coração uma resposta e uma reação de encanto e espanto. Porque, meu amigo, não existe nada semelhante a esse Deus. Às vezes a gente vai na presença de Deus como se Ele não estivesse em toda parte. Eu sei que Ele está, a vida é corandel, é na presença de Deus, mas me refiro àquele exercício específico em que nós nos retiramos para buscar a Deus em oração. E nós o fazemos sem o devido pudor, sem o devido temor, porque nos esquecemos de quem é o Senhor a quem estamos orando. E Jesus então enfatiza que Ele é o Deus Santo. Isso deve gerar no seu coração e no meu coração, meu irmão, profundo espanto. A gente deveria entrar na sua presença e responder a esta imagem gloriosa, como está descrito em vários salmos, com prostração. Geralmente a adoração, biblicamente, ela pode ser sinônimo de prostrar-se. E essa é a ideia, sabendo quem Ele é e diante da sua presença, eu não tenho como me conter diante das minhas pernas e dos meus pés, senão me lançando em sua presença, encantado, maravilhado e espantado, dizendo que Deus é esse. Ele é o Deus Santíssimo. Mas o melhor de tudo é que por meio da filiação em Cristo e da sua graça bendita, essa santidade não nos espanta.
Essa santidade não nos expurga, não nos afasta. Não é uma santidade opressora. É uma santidade que nos permite acessá-lo pela graça. Meu irmão, diante deste Deus Santo, todos nós seríamos prontamente aptos para sermos consumidos. Quem pode permanecer diante do Santo? Quem aqui teria a mínima condição de adentrar então no santuário do Senhor, santuário das moradas do Altíssimo, onde toda a terra estremece diante dele, permanecer de pé e dizer assim: Senhor, estou aqui do meu jeito, nas minhas condições. Todos nós, irmãos, seríamos consumidos, seríamos fulminados pela sua santidade, pela expressão da sua ira. Por mais cordas que usássemos na nossa cintura, e você deve lembrar que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele se amarrava numa cordinha e tinha uns sinos, e ele precisava ir com muita cautela, purificando-se de todo o seu pecado, para entrar no lugar santíssimo, oficiar diante de Deus, depois sair. Se o sininho parasse de tocar, a cordinha era já exatamente para puxar o que sobrou daquele sacerdote fulminado. Quem poderia aqui permanecer no santo lugar da presença de Deus, sem contar com o seu manifesto de ira, com a sua santidade consumidora? E a resposta é ninguém, absolutamente ninguém. Mas aquilo que a santidade de Deus exige, a graça de Deus confere. De modo que em mim mesmo, eu não posso entrar e permanecer na presença do Santo, sem que Ele me mate. Mas por aquele que me representa, eu me visto de Cristo. Porque essa é a ideia da imputação da justiça. A doutrina da justificação é que Ele nos imputa, Ele nos atribui a sua própria justiça, e Ele nos veste, de modo que Deus nos olha e Ele vê Cristo. Ele olha para nós e Ele vê a face do seu próprio Filho. E quando eu adentro em sua presença, eu posso permanecer naquele lugar, e eu posso fazer isso com ousadia e com intrepidez, porque não estou indo em meu nome. Não estou evocando o lugar com base nos meus direitos ou méritos, mas eu entro em sua presença pelo Filho, vestido e revestido de Cristo. E é somente por isso que eu não sou consumido e fulminado imediatamente, porque o Filho é perfeito, porque Cristo adentrou a presença de Deus e abriu-nos um novo e vivo caminho. Nós não precisamos mais de cordas amarradas à nossa cintura para que alguém nos puxe de dentro para fora. Na verdade, nós já fomos enlaçados pelo amor de Deus em Cristo, e Ele agora nos atrai graciosamente de dentro. Ele vai chamando de fora para dentro. Ele nos lançou, Ele nos enlaçou, e Ele vai nos atraindo e nos puxando para dentro da presença do Pai. Isso se chama graça. A santidade de Deus não deve ser motivo para que você fuja, para que você se esconda, para que você corra e sinta-se apavorado e cheio de medo. A santidade de Deus foi manifesta de forma plena e perfeita, e exigida na forma da sua justiça em Cristo Jesus. Existem pelo menos 3 formas em que Deus manifesta a sua santidade. A primeira delas é nas suas obras, de modo geral. A segunda é na sua lei, mas a terceira é na pessoa do Filho, em específico na cruz de Cristo. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê expressada na cruz o Deus Santo, que no exercício da sua santidade está punindo o pecado na pessoa do Cristo, o perfeito. Você não precisa mais temer. O Deus Santo permanece sendo santo. Não passa a mão na cabeça dos pecadores, mas confere graça por meio do Filho, para que pecadores entrem em sua presença, vestidos de Cristo, representados por Cristo, e não sejam fulminados pela sua ira. Portanto, meu irmão, mesmo que Deus seja santo, 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 por meio de Cristo, nós podemos acessá-lo, porque Ele também é cheio de graça, bondade e misericórdia, e tudo isso nos é estendido na pessoa do Filho. Se Deus é santo, e posto que Ele é santo, como a Bíblia diz, é preciso que entendamos algumas coisas. A primeira delas
é que Ele odeia toda forma de pecado. Se Deus é santo, e Ele o é, e se nós o amamos, como afirmamos amar, as crianças acabaram de cantar, que desejam amar a Deus e amá-lo para sempre, nós precisamos lembrar que uma das maneiras de nós expressarmos o nosso amor por Deus é nos abstendo do pecado, fugindo da imoralidade, da indecência. Pois que Deus é santo, é importante que lembremos que a nossa aceitação da parte dEle só se torna possível por meio da obra do Filho. Posto que Deus é santo, isso requer de nós que nos aproximemos dEle com máxima reverência, mas não com medo, porque temos Cristo por nós e em nosso favor. Pois que Deus é santo e, portanto, isento das imperfeições e fraquezas morais comuns a todos os homens, é importante que lembremos que as suas promessas são confiáveis, sua palavra é verdadeira, o seu caráter é fidedigno. Eu posso clamar a Ele, suplicar a Ele, sabendo que como Ele é santo e, portanto, isento de qualquer imperfeição e fraqueza moral, Ele é confiável. Posto que Deus é santo, eu preciso me amoldar a Ele, vivendo em santidade também, como Ele é santo. 1 Pedro vai dizer o seguinte: assim como é santo aquele que vos arregimentou, aquele que vos chamou, sede vós santos em todo a vossa maneira de viver. Você lembra que os sacerdotes, naquilo que era um tipo de mitra, né, aquele chapelão, assim alguns utilizavam, a mitra vem do contexto mais católico, mas os sacerdotes tinham as estolas e eles colocavam quase que na cabeça amarrado uma fita em azul, e havia um tipo de, não sei como seria, bracelete de braço, mas algo parecido com um bracelete que ficava aqui, e tinha escrito assim: santidade ao Senhor. Todo sacerdote, e isso era interessante, alguém disse que quando eles iam trocar de turno, eles se olhavam na face e eram obrigados a ler sobre a face do outro essa reivindicação, que para estar e permanecer na presença de Deus é necessário ser santo. Santidade ao Senhor. O autor aos Hebreus também não deixou escapar essa verdade, quando ele disse que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santificação é impossível agradar a Deus. Jesus, no Sermão do Monte, falando nas bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os puros de olhos, porque verão a Deus. Meu irmão, o nosso Deus é santo, e Ele é o Deus a quem oramos. Não percamos isso de vista. Isso deve gerar espanto, maravilhamento, temor, tremor, mas também grande encorajamento, porque esta santidade não nos expulsa. A graça de Cristo satisfez a justiça e permite-nos entrar na presença dEle e ali permanecer. Mas a última parte do texto fala do nome. Santificado seja o teu nome. Numa sociedade ocidental, contemporânea, o nome é algo de só menos importância. Qual é o significado do seu nome? Talvez em algum momento você stalkeou o Google e descobriu isso. Mas você não foi crescendo e os seus pais validando a sua história a partir do seu nome. Isso não é comum na nossa cultura. Não é assim geralmente que acontece. Mas numa cultura antiga, do Antigo Oriente Próximo, oriental, o nome era sinônimo de biografia. Nome era sinônimo de história, de fama e de reputação. Portanto, quando a gente olha para a história de Abrão, e ele tem o seu nome alterado para Abraão, aquilo tem a ver com o seu propósito de vida, com a sua existência. Ele seria pai de uma numerosa multidão. Ele seria pai de uma descendência quase que infinda. E o seu nome, então, foi transmutado para Abraão. Lembra de Isaac? Por que ele recebeu aquele nome? Quando a sua mãe recebe a visita angelical e ela recebe a notícia, na verdade, Abraão recebe a notícia de que ela ficaria grávida, e ela já era de idade avançada, bem como Abraão, diz que ela estava escondida e ela ri. O nome da criança foi Isaac, que significa riso. Tem a ver com a história daquela família. Aquela mulher riu
o nome do seu filho, herda agora um tipo de biografia familiar. O nome na história do mundo antigo importa. Portanto, quando a gente está falando aqui do nome de Deus, a gente está falando de duas coisas basicamente. De tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus faz, fez e fará ao longo da história. Tem a ver com um tipo de biografia de Deus. O nome aqui implica na fama, na reputação, em como Deus se revela e como Deus é conhecido na história. Há um texto que nos faz lembrar bem essa ideia do nome. Eu mencionei ele aqui há pouco, Êxodo 3. Volte mais uma vez para defronte da sarça ardente. Você está agora observando aquele fenômeno de um garrancho de mato que queimava absurdamente, mas não se consumia. Moisés, tomado por curiosidade, vai se aproximando, e aí ele ouve aquela voz que ordena que ele tirasse as sandálias dos pés, porque aquele era um território santo, ao que ele recebe de Deus um comissionamento, uma delegação, e faz uma pergunta básica: qual é o teu nome? Eu vou dizer a Faraó que eu estou indo em nome de quem? Você lembra qual é a resposta de Deus? Eu sou o que sou, te enviou. Algumas traduções mais antigas usam como eu serei o que serei. Mas o serei não é no sentido apenas do futuro, é algo também continuado, como eu sou. E então ele diz assim: eu sou o que sou, te enviou. Mais à frente um pouquinho, ele ainda responde para Moisés. Preste atenção nesse detalhe agora. Para mim, essa aqui é a cereja do bolo. Você ainda está comigo em Êxodo. Ele fala: eu sou o que sou, te enviou. Aí depois ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aí o texto termina dizendo: esse é o meu nome. Ora, como assim? Qual é o nome de Deus mesmo? Eu sou o que sou? Ou eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Esse é o meu nome. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus diz: eu sou o Deus dos vossos pais. Esse é o meu nome. Perceba que o nome de Deus está ligado a quem Ele é, obviamente, seus atributos, suas qualidades morais, seu caráter, mas também está ligado àqueles que o adoram. Nós carregamos o nome de Deus. Isso é um privilégio e uma grande responsabilidade. Veja como é que Deus está se apresentando. Você quer saber quem eu sou? Volta lá na história. Vê quem foi Abraão, Isaque e Jacó. Leiam sobre eles, aprendam sobre eles, e vocês encontrarão neles a minha história e o meu nome, a minha fama e a minha reputação. Deus não apenas se revelou nos astros, Deus não apenas se revelou nos mares, Deus não apenas se revelou nessas grandiosas obras que os nossos olhos contemplam e tentam aprender, mas você vê como Deus faz com que o seu nome seja de alguma forma reverberado na história, por meio de adoradores. Abraão, Isaque e Jacó, esse é o meu nome. Lendo esse texto, eu pensei: será que a minha história, que carrega também o nome do Senhor, poderia servir de um rabisco divino? Quando alguém perguntasse para ele, dizendo assim: quem é o Senhor e qual é o seu nome? E ele dissesse assim: vá lá na Estrada da Luzia, procure André ou Felipe, e ali você saberá o meu nome. Para pensar na profundidade do que está sendo dito. Deus está dizendo assim: o meu nome está sendo portado, carregado e, de uma forma mais específica, profusado mundo afora pela história daqueles que me adoram. A Bíblia diz que nós somos o povo que se chama pelo quê? Pelo nome do Senhor. Meu irmão, o nome de Deus não é algo apenas que está nos estandartes celestiais, em que a gente olha e aprecia.
O nome de Deus é aquilo que está emaranhado na nossa própria vida e na nossa própria história. Se Cristo se revelou a você, querido irmão, pecador igual a mim, saiba que Ele depositou no seu coração o seu nome. Em Apocalipse, essa ideia do nome aparece tantas vezes, e é fantástico. Eu terminei aquela série agora das 7 igrejas, e algumas das recompensas para uma daquelas igrejas eu escreverei o nome de vocês. Eu darei um novo nome a vocês. O nome de vocês que está escrito no livro da vida, não será apagado de modo algum. Essa ideia do nome é fantástico. E Deus está dizendo assim: santificado seja o teu nome. Implica na ideia de que nós precisamos orar para que Deus, o seu caráter, as suas obras, seja conhecido até os confins da terra. Mas a pergunta é: como isso acontecerá? Como é que o nome de Deus será afamado? Como é que Deus será conhecido pela sua grandiosa história? Como é que as pessoas do mundo saberão quem Ele é? Meu irmão, a pergunta continua saindo dos lábios de muitos: quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é Deus? E às vezes a gente está disposto a dizer assim: Ele é o Senhor, Ele é o eu sou. Quando na verdade a melhor resposta seria: olha para a minha vida em Cristo. Olha para quem eu sou na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que é maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. Esse é o nome de Deus. Esse deveria ser o nosso testemunho. O nome de Deus se espalha, o nome de Deus é conhecido mundo afora, é afamado quando aqueles que carregam o seu nome fazem jus a essa nova identidade e vivem para reputar honra, glória e louvor a Ele, fazendo isso em palavras e obras até que Ele venha. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o meu nome. Que declaração gloriosa. Pastor Igor Miguel, Igreja Esperança, ele disse o seguinte: Deus não tem ícones como as religiões de modo geral têm. Ele não tem estátuas, Ele não tem relicários no qual se presuma a sua identidade e o seu nome. Deus tem imagens de adoradores. Princípio da criação. Quando Deus faz todas as coisas, Ele iconiza-se no homem. O seu nome está no homem. De modo que quando as pessoas olhassem para o homem, percebessem Deus. Esse é o meu nome. Quero caminhar para o fim, tentando responder agora a pergunta: por que precisamos então fazer esta oração e quais são as implicações para a nossa vida? A primeira delas, e Calvino dizia que era a mais triste verdade. Tem um livro de ouro de oração de João Calvino, onde ele vai dizer o seguinte: esta oração ela só é necessária porque falta-nos perfeita piedade, porque somos incapazes de honrar o nome de Deus dignamente, sem que Ele nos auxilie a fazer isso. Você percebe que agora o crente, filho de Deus, está se colocando diante dele, dizendo assim: Pai, santifica o teu próprio nome. Calvino dizia assim: isso pesa ao coração, porque mostra que ainda que filhos, nós somos incapazes de honrar, de manter, de promulgar de forma digna e excelente tudo que Deus é e tudo que Deus fez. Nas palavras de Calvino: já que não podemos manter a honra do nome de Deus como é devido, devemos ao menos pedir que Ele a mantenha. Essa petição não seria necessária se em nós houvesse perfeita e plena piedade. Essa certamente seria uma oração que nós não faríamos se não houvesse pecado no nosso coração. Santificado seja o teu nome é um atestado e uma declaração da nossa própria vileza. É uma declaração de que nós não somos perfeitamente bons e que nós não somos aptos para sustentar quem Deus é, a sua honra e o seu nome, mesmo que filhos. Nós precisamos que Ele nos ajude.
E perceba mais uma vez que na perspectiva do Evangelho, a graça ajudadora e auxiliadora não é apenas aquilo que começa a nossa caminhada, mas é o que nos mantém em toda a caminhada. A graça não apenas abre os portões dizendo assim, agora vai e se vire. Agora toque a sua vida por você mesmo. Não, não. A graça que começa a obra é a graça que perpetua essa obra ao longo da nossa vida e ela o fará até o fim. Meu irmão, essa não é uma petição também para que Deus adicione santidade ao seu próprio ser. Afinal de contas, é assim, Deus, santificado seja o teu nome, a gente está pensando que ele é menos santo hoje, e ele pode ser um pouco mais santo amanhã, e um pouco mais santo depois de amanhã, a depender daquilo que eu faço. E claro que isso não é verdade, irmãos. Deus é santo e perfeitamente santo, e sempre foi santo. Se você não for santo, ele continua sendo santo. Se o mundo ojeriza, se o mundo profana esse nome, ele continua sendo perfeitamente santo. Isso não é algo que tem a ver com a alteração do caráter imutável de Deus. É um reconhecimento de que apenas por meio da sua própria graça eu posso glorificá-lo e santificá-lo. Todas as vezes que eu digo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo assim, Senhor, eu reconheço que por mim mesmo eu não sou capaz de fazer isso. E eu preciso da tua graça, curvando o meu coração, deixando de glorificar a mim mesmo, os meus feitos, deixando de atribuir para mim honra, glória e louvor, dizendo, olhem para mim. Essa capacidade de olhar para Deus e dizer a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, é obra dEle. Sem Ele, meu irmão, não podemos fazer absolutamente nada. Até o nosso desejo e impulso de adorá-lo verdadeiramente precisa emergir dEle. Eu preciso orar a Ele, para que Ele me use para santificar o nome dEle, dizendo, eu não posso fazer isso sozinho. Apenas o próprio Deus, como Pai amado, pode ajudar os seus filhos a santificar o seu próprio nome. E Ele já fez isso de forma maravilhosa. Ele nos deu 2 poderes especiais. A graça em Cristo e a presença do Espírito. Pela graça de Cristo e na presença poderosa do Espírito, pecadores podem orar dizendo, Senhor, santificado seja o teu nome. Segundo, devemos expressar um desejo profundo, por meio dessa oração, de ver o Senhor sendo reverenciado, honrado e glorificado em nossas vidas e em todo o mundo. A pergunta que essa tese deve suscitar no nosso coração é o quanto o pecado, o quanto a maldade, o quanto o horror de imoralidade, de promiscuidade neste mundo lhe incomoda. O quanto isso lhe incomoda. Estou falando agora do quanto incomoda a Deus, não. O quanto lhe incomoda. Você que carrega o nome de Deus. Você que foi chamado e é em Cristo refeito agora a sua imagem e semelhança, como no princípio. O quanto incomoda saber que esse mundo é um mundo jaz no maligno. O quanto de peso, de densidade, as informações da maldade no mundo, quase que aparentemente imperando, trazem ao seu coração. O quanto de peso isso lhe causa. O quão pesado fica seus sentimentos da alma, em saber que existem ainda centenas e milhares de povos mundo afora, que não conhecem o nome deste Deus, e que portanto não podem adorá-lo, não podem reconhecer-se diante dele como adoradores, porque não sabem quem ele é. O quanto isso incomoda você? Nós deveríamos nos impacientar de forma santa, nos inquietar nas nossas entranhas, por saber que enquanto nós estamos aqui, adorando o verdadeiro Deus, evocando o verdadeiro nome do Deus Santo, existem centenas e milhares de povos mundo afora, prostrados diante de bezerros de ouro, prostrados diante de ratos, de vacas, de lua, de sol. Existem centenas e milhares de povos que não sabem quem é o eu sou, porque os filhos de Abraão não chegaram lá para proclamar e carregar o seu nome. Orar dizendo santificado seja o teu nome, deveria ser esse desejo de ver o nome de Deus expressado, proclamado, cultuado em cada parte da terra, começar no nosso coração.
O desejo de Deus não é apenas que um povo, um grupo o adore, é que ele seja adorado entre todos os povos e para todos sempre. Mas para que isso aconteça, você precisa desejar profundamente ver o nome de Deus sendo expressado, perto ou longe, até que Ele venha. E então a terra se encha do conhecimento do Senhor. Terceiro e último, devemos fazer o máximo, não apenas para expressar o nosso descontentamento com a maldade no mundo, e desejar que Deus seja verdadeiramente honrado, mas devemos fazer o máximo para evitar a profanação do seu nome, e assim quebrar o terceiro mandamento. Você lembra qual é o terceiro mandamento? De forma bem resumida: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa petição está profundamente emaranhada com a terceira ordem ou terceiro mandamento de Deus, preceituado ali nas tábuas da aliança. O contrário de glorificar a Deus e santificar o seu nome é tornar esse nome nulo. A ideia de não tomar o nome de Deus em vão, a ideia de coisa vã ali é nulidade, sem sentido. Tomar o nome de Deus em vão significa torná-lo nulo ou menos que nada. Você pode dizer assim: mas pastor, eu sou crente, eu não faço isso. Olhe para mim, eu sou um bom modelo de cristão, eu estou todo domingo na igreja, eu carrego uma Bíblia de 2,5 kg, e eu faço as minhas orações, principalmente de mãos levantadas, e olha, todo mundo me vê, veja como eu sou um grande crente. Nada disso comigo de profanar o nome de Deus, tornar o nome de Deus em vão. Isso me lembra um texto de Romanos, capítulos 1 e 2, capítulo 2 em específico, quando Paulo está falando para um grupo de pessoas de uma igreja, onde apesar de ser uma civilização helênica e romana, havia um grupo judaico significativo. E aí alguns se afobavam e se arrogavam do judaísmo como religião de Deus, dizendo assim: olhem para mim, nós somos judeus, descendentes de Abraão, somos filhos de Deus, sangue azul. Alguns podem dizer aqui: nós somos sangue verde, presbiteriano de 255 gerações. Paulo está dizendo: ok, que coisa legal. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Paulo diz para aqueles judeus que se arrogavam de filhos, de piedosos, ele diz: o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus está sendo profanado, ridicularizado, inutilizado entre os gentios, por sua causa. Isso é pesado. Porque não é o quanto cantamos que Deus é santo. Não é o quanto professamos num momento como esse que Ele é santo. É o como carregamos esta santidade por onde nós vamos. Eu lembro, esse texto falou no meu coração, uma ocasião, trabalhava ainda numa agência bancária, e todas as vezes que a gente saía da agência, um grupo de pessoas, colegas de trabalho, iam para um famoso botequinho, para comer lá uma tripa e beber, e eu sempre ia, pedia tripa com coca. E eu apresentava um programa de rádio na cidade de Vitória de Santo Antão. E esse boteco ficava exatamente muito próximo a uma faculdade onde tinha a rádio. E eu estava lá e, de repente, eu percebia que as pessoas passavam e olhavam para mim e diziam assim: esse aí eu conheço, da rádio e do boteco. Esse eu conheço. Chegava no... você é aquele rapaz lá do boteco. Lembrei agora do charuto de Spurgeon. Spurgeon costumava usar um determinado charuto e de repente começaram a dizer a charutaria de Spurgeon. Spurgeon falou: não, acho que vocês entenderam errado. E nunca mais Spurgeon colocou o charuto na boca, porque já estava sendo associado à própria charutaria. Já não era mais a charutaria do dono, era a charutaria de Spurgeon.
não chegou a esse ponto, o boteco já não estava ganhando o meu nome, não era bem por aí. Mas num dado momento, eu comecei a perceber, e veja, não era pelo ato em si, mas por aquilo que estava sendo provocado a partir dali. Eu comecei a perceber que eu estava me tornando objeto de escárnio. E no trabalho, as pessoas começavam a dizer assim, olha, o pastor do boteco, eu não era nem pastor, eu era só um crente. Como se pastor fosse mais do que um crente, né? Mas você percebe como aquilo me preocupou, e eu lembro que eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, eu sei que o que eu estou fazendo não é pecado, mas eu preciso me preocupar com aquilo que carrego, e não por religiosidade, não é para me mostrar o santo da cidade, é porque eu carrego algo que não é meu, uma história que não é minha, um nome que não é meu, e eu preciso tomar muito cuidado, para que esse nome não seja vituperado, envergonhado, por conta das minhas displicências, em nome da minha liberdade. E esse texto, foi exatamente esse texto que veio no meu coração. O nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Não é o meu nome, não é o seu nome, às vezes está preocupado com o nome da nossa família. Nós que somos pais, principalmente filho de pastor, e eu tento gerar uma consciência dos meus filhos, de que eles são filhos de pessoas normais, que eu não sou um alien, eu não cheguei aqui nesse mundo numa nave espacial, e que eles não nasceram numa chocadeira. Eles são pessoas normais, filhos de humanos normais, que são pecadores normais, e que precisam de uma graça especial. Mas essa coisa, o nome da nossa família, olhe o nome do seu pai, olhe o nome. Meu irmão, deixa eu lhe falar com muita sinceridade. Isso não é o que mais importa. Melhor seria que nós ensinássemos aos nossos filhos a honra ao nome de Deus. O que pensarão do nome do Senhor? Deixa eu lembrar de outro texto com você. Êxodo 32, 33. Naquela sessão em que Moisés desce do cimo do monte, porque Deus disse assim, olha, aquele povo que você tirou do Egito está lá, eles estão dançando, fazendo festa, tem um bezerrinho de ouro e tudo, estão cantando parabéns para ele, a festa está dada, tem banda tocando, olha o cheiro do churrasco. Aí Moisés, opa, churrasco, vou descer. E aí ele chega no sopé do monte, ele se irrita profundamente, porque ele vê aquela profanação pública no arraial, no acampamento do povo de Deus. Mas preste atenção no detalhe. Quando Moisés se coloca na condição de sacerdote, e ele vai interceder em favor do povo, porque Deus queria matar todo mundo, destruir a todos. E Moisés então vai cumprir um papel de intercessor. Vai dizer assim, Senhor, olha, este é o povo que o Senhor tirou do Egito e tal. Moisés faz uso de um argumento que é fantástico. Senhor, se esse povo voltar para o Egito, ou se todos morrerem no deserto, o que pensarão do teu nome? O que dirão do teu nome? Que o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tirou esse povo da casa da servidão para matá-los no deserto. Senhor, o que pensarão do teu nome? Percebe a preocupação? Que não era, o que dirão da minha reputação como o grande legislador? O que falarão de mim como aquele que tirou o povo e fez eles perecerem? Senhor, a minha fama ministerial, eu não vou entrar para os anais da história, Senhor, olha para mim. Não. Moisés está dizendo assim, o que pensarão do teu nome? O que dirão sobre o teu nome? Como pensarão a tua história? Isso é santificar o nome de Deus. É um desejo, não apenas para que Deus seja honrado, mas para que evitemos a todo custo, naquilo que nos for possível, que as nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas amoldações culturais não envergonhem o nome de Deus. Para que no final da história não digam sobre nós, o nome de Deus foi envergonhado por sua causa. Que nós sejamos aqueles que não sentem vergonha do Evangelho e nem envergonham o Evangelho, mas que amam a honra do nome de Deus, que vivem para espantar-se diante desta honra,
contemplá-la na sua mais profunda pureza, desejá-la espalhada por toda a terra, proclamá-la e também preservá-la, de modo que Deus continue sendo amado, desejado e honrado entre todos os povos. Agora sim eu encerro. Se eu parasse por aqui esse sermão, eu diria assim: há uma grande possibilidade, mas grande mesmo, dessa missão honra fracassar. Há uma grande probabilidade dessa missão fama de Deus no mundo cair por terra. Porque, vamos ser sinceros, esses agentes, a começar daqui, arregimentados para essa missão, não são tão estáveis assim. Hora ou outra a gente briga com a honra de Deus e a nossa própria honra. É o nome de Deus e o nosso próprio nome. A fama de Deus e a nossa própria fama. Ora, nem nos lembramos do nome dele. Mas em Ezequiel 36, eu não vou ler o texto. Você pode ler em casa todo o capítulo. Fala de algo que para mim é mais fantástico do que tudo isso. É de que o próprio Deus está decidido a reivindicar a santidade do seu nome em toda a terra. Por amor do seu próprio nome. Por que a aliança não é quebrada? É porque nós, em contrapartida a esta aliança, somos bons e fiéis? Não. É porque Hebreus 6 vai dizer assim: Deus jurou por si mesmo, por Ele. Ele ama o seu próprio nome. E Ele fará com que o seu próprio nome, a sua própria honra e a sua própria santidade seja vindicada em toda a terra. Essa missão não falhará. Porque o principal promotor desta ação de honra, desta missão de honra, é o próprio Deus. Ele está comprometido consigo mesmo. Ele não deixará o seu nome na lama. Ele não deixará que o mundo, Satanás e toda a força das trevas pisoteiem sobre o seu nome e sobre a sua honra. Ele não deixará isso. Haverá de chegar o dia que Ele vai reivindicar a glória que lhe pertence. E mesmo que falhemos nesta missão, a missão será cumprida e Deus receberá glória dentre todos os povos da terra e santificado será o seu nome para todos sempre. Porque Deus estima pelo seu próprio nome. Essa é a tese da teologia de John Piper. Quando ele fala que Deus é mais glorificado em nós, quando nós glorificamos a Ele, e que Deus ama a sua própria glória, pois é, Deus ama o seu próprio nome, e Ele não deixará que os homens continuem profanando, injuriando, vituperando o seu nome mundo afora. Ele vindicará a honra que lhe é devida. E vai chegar aquele dia que crentes e céticos se curvarão diante do grande nome do Eu Sou, reconhecendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai e não há outro. Quais são as aplicações finais? Primeiro é que santificamos o nome de Deus quando nos maravilhamos e nos espantamos com o que Ele é, com o que Ele tem feito na história. Por isso, meu irmão, se encante com o seu Deus. Se maravilhe diante dEle. Não normalize o seu encontro, a sua intimidade. Se espante, quando você chore, extravase diante dele, dizendo assim: meu Deus, que Deus é esse? Eu pensei que conhecia Ele ontem, mas agora tem mais. Ele é mais maravilhoso, Ele é mais encantável do que era antes. Se espante diante dele, porque Ele é outro. Ele é o Santo, único, distinto e inigualável. Santificamos o nome de Deus quando estimamos a sua glória e a fama do seu nome, acima de tudo que pensamos, falamos, ouvimos, desejamos e sentimos. Desejo viver para a glória de Deus. Santificamos o nome de Deus quando nos aborrecemos com o pecado, seja nosso ou o pecado do mundo, por entender que é uma afronta à sua santidade. Chore, não apenas pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado do mundo, por saber que o Deus Santo, está sendo desonrado. Por fim, santificamos o nome de Deus quando nos amoldamos ao seu caráter, sendo também nós santos em todo o nosso modo de viver.
termino esse sermão com a resposta à pergunta 190 do Catecismo Maior de Westminster. Na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, o que pedimos? E está escrito no Catecismo Maior: reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós, e em todos os homens, de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline, a nós e aos demais, a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar a Ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual Ele se dará a conhecer, a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que Ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto desonre, que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Que essa seja a nossa oração até que Ele venha. Santificado seja o teu nome.